Olá, vamos tratar de um assunto hoje muito interessante, eu particularmente gosto muito, e é um assunto que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. É importante que nós tenhamos consciência de como a gente vai falar sobre isso. Queria falar com vocês a respeito do processo e as fases da aprendizagem do ser humano. Quando você se compromete a investir seu tempo em qualquer jornada de aprendizagem, seja uma necessidade, seja por busca de um desenvolvimento pessoal ou profissional, você terá sempre que passar por 4 fases muito claras e distintas. Algumas pessoas nem sequer chegam até o final da última fase. Muitas delas desistem até no meio do caminho. O aprendizado possui essas 4 fases distintas e todo mundo que quer aprender algo deverá passar por essas fases. É importante salientar que, paralelamente a esse entendimento, é importante termos em mente que somente aprendemos com repetições e velocidades. É a única forma que o nosso cérebro consegue captar e absorver as informações de maneira natural. Se não repetirmos muitas vezes uma nova ação e ampliarmos a velocidade de execução, o aprendizado fica lerdo, fica manco. Nós temos as mesmas dificuldades no decorrer do caminho quando se aprende algo novo, isso é natural. É claro que tem sempre algo que você se destaca mais e outros não. Assim como ocorre em todo mundo, em todo o processo de aprendizado. O processo de aprendizado sempre tem uma dose de desconforto, mas o lado positivo é que uma vez as informações introjetadas e penetradas na nossa mente, rapidamente podem fazer parte natural do seu repertório. Vamos entender um pouco mais sobre esse processo e essas fases do aprendizado? O primeiro estágio conhecido nós chamamos de incompetência inconsciente. É aquela que se refere-se àquele estágio onde você não sabe que não sabe, ou seja, você não sabe fazer coisa alguma. Fase conhecida como a fase da ignorância. Interessante, né? Vamos exemplificar para deixar claro como significa esta fase. Quando você quiser aprender ou quando você quis aprender a andar de automóvel, muito provavelmente você adentrou a um carro e observou aquele mundo de botões, alavancas e comandos. Entendeu que você realmente não sabe que não sabe sobre a existência de cada um desses comandos e qual o objetivo de cada um deles. Esse é o estágio que você inicia o seu processo de aprendizagem. É justamente o momento onde você toma a dimensão do que realmente está enfrentando. E então você consegue enxergar as variedades de coisas que você nem ao menos sabia da sua existência, mas que você a partir de agora começa a tomar ciência das suas possibilidades e da real importância. O segundo estágio é o estágio que nós chamamos de incompetência consciente. Saber o que não sabemos. O que se refere a você já ter uma ideia do contexto, mas não tem consciência de como fazer. Ou seja, tem consciência que não sabe ainda fazer. Fase conhecida como a fase do desconhecimento. Voltando ao exemplo que eu dei agora do carro, nesse estágio você já tem uma amostragem do seu instrutor da autoescola, ou do seu pai, ou de um amigo, de um irmão, onde ele te mostrou cada detalhe de todas as finalidades para cada um dos comandos. Mas isso apenas serviu para abrir seus olhos e o seu entendimento, dando-lhe ciência do que você precisa aprender. Mas é interessante, ainda você não sabe. No que isso tenha te levado ao nível de conhecimento mágico, pelo contrário, agora você sabe que não tem competência para dirigir ainda. E por isso, terá nesse momento que focar como aprender a manusear e a dominar todas as funções indicadas. E agora nós entramos no terceiro estágio, que é o estágio da competência consciente.
é aquela que se refere a você já saber da importância de fazer alguma coisa, mas ainda não consegue realizar seus feitos com bons resultados, e de maneira natural principalmente. Fase conhecida como a do policiamento e da atenção. Nesse estágio você já terá uma noção básica do que deverá fazer com o comando usar para colocar seu automóvel em movimento. Mesmo talvez não compreendendo todas as funções disponíveis que estão ao seu alcance. Você já terá nesse momento uma leve habilidade mais consciente sobre o que está fazendo e o que deverá fazer para movimentar e estacionar seu automóvel, porém não com muita precisão. Essa fase você acaba gastando mais energia para manter o controle da atenção naquilo que está fazendo. É uma das fases que eu diria que gera mais desconforto para as pessoas, porque é a fase do policiamento, onde requer muita atenção. O quarto estágio, e o estágio mais importante, até mesmo porque é o último, é a fase da competência inconsciente. Nesse estágio, a questão muda bastante, pois se refere à fase da excelência, da maestria. Aqui suas habilidades já fazem parte integrante do seu repertório natural. Sabe aqueles momentos em que você dirige seu carro tomando água, comendo um pedaço de pizza, trocando de música no rádio, conversando com seus amigos, falando no telefone, visualizando o painel do controle, dentre muitas outras coisas que hoje pode se fazer dentro do automóvel? Pois é, exatamente essa fase. Ou seja, é uma fase onde você consegue realizar as coisas de maneira mais instintiva. E é nessa fase você gasta menos energia, pois a habilidade já está internalizada dentro de você. Claro que você que me ouve, especificamente, quando estamos dentro de um carro ou em outro contexto, o excesso de confiança também pode traduzir em grandes ou médios riscos. Sabemos que as pessoas às vezes cometem grandes deslizes quando começa a sentir que está muito segura das suas ações. Portanto, a partir de agora, em tudo o que propor a fazer, saiba que existem dificuldades normais e processos de aprendizados que possibilitarão a chegar a um nível de conhecimento inconsciente. Mas para chegar a esse nível, eu sei que não é fácil e que muitas pessoas desistem sem ao menos tentar de fato. E por uma simples barreira no início desse processo, acaba desistindo de buscar seus novos conhecimentos e suas novas habilidades, o que fará um ser humano extremamente mais excelente. Esse é o estágio da maestria, e para alcançar esse nível que provavelmente deverá ser melhor no que fazer e ter uma bagagem de uma boa experiência, é importante que você entenda que a repetição e a velocidade de realização, naturalmente, por ser o melhor caminho para apresentar ao seu cérebro novas formas de realizações, contribuirá também em demasia para te manter nessa fase preciosa. Exemplos clássicos de maestria, que eu gosto muito de citar, são atletas de alto nível, como Roger Federer, Michael Jordan, Pelé, dentre outros. Mas é interessante que vocês percebam que muitos que chegam a essa fase têm consciência que chegou, têm consciência de sua competência, mas desconhecem os processos cognitivos e as estratégias utilizadas. Interessante isso, não é? Veja que existe uma grande diferença entre conhecimento inconsciente e maestria, mas com dedicação, grande prática e determinação, certamente você que está me assistindo agora poderá alcançar esse nível tão almejado por muito e conquistado por poucos.